Olá, essa é a parte 2 do vídeo. E sem demora, vamos voltar a mergulhar nesse que foi o primeiro evento transcontinental do mundo. Depois de muito sofrimento, blefes, gambiarras, brigas de egos e rivalidades, é chegado o dia do evento, 13 de julho, esse que futuramente iria se tornar o Dia do Rock. E existia um ar de apreensão, pois em 85 as emissoras de TV ainda estavam engatinhando no que se refere à tecnologia. E fazer uma transmissão de 16 horas em 2 continentes distintos era algo muito além que qualquer um pensaria. Às 10 da manhã abrem os portões. E muito antes disso, já se tinha uma enorme aglomeração nos portões de Wembley. O clima era de uma enorme festa. Boa parte deles aproveitaram o calor da manhã do dia 13 e fizeram piqueniques no campo do estádio ou simplesmente tomaram sol até o evento em si começar. Mas enquanto no lado do público existe uma enorme festa à espera, nos bastidores, artistas estão chegando e existe muita ansiedade, pois é um evento grande e eles têm pouquíssimo tempo para se apresentar, mas também porque alguém especial estava para chegar. E sim, para quem disse, a princesa Diana. O que é curioso, pois a maioria dos artistas vieram cedo ao evento, o que geralmente não acontece com rockstars. Mas o efeito Diana foi algo surpreendente. Os artistas fizeram fila para saudar e ter um pouco de tempo com a princesa. E então chega o momento. It's 12 noon in London, 7 a.m. in Philadelphia, and around the world it's time for Live Aid. E a primeira banda a entrar no palco foi Status Quo. Essa que foi uma das bandas que Bob Geldof disse que iria se juntar apenas por causa do Live Aid. Claro, como um blefe, e que no caso deu certo. Status Quo tinha anunciado a sua separação em 1984, após vendas fracas do álbum Back to Back, lançado em 1983. Eles tocaram 3 músicas, sendo elas todos sucessos da banda. Elas são Don't Waste My Time, Caroline e Rocking All Over the World. Ficando num total de 14 minutos no palco. Enquanto em Londres estava indo tudo bem, obrigado, na América faltava-se poucas horas para o início do evento e Bill Graham estava causando novamente. Ele havia restringido o acesso das emissoras de TVs nos bastidores. Não somente isso, mas as TVs também. E com isso, teve uma grande discussão entre ele e Mike Mitchell, que culminou com um afastamento forçado de Bill após Mike chamar a polícia, após ele alegar que Bill estava pesando no clima do evento. De volta para Londres, enquanto os artistas estavam se apresentando, nos bastidores os telefones estavam tocando e as doações chegando, com 300 voluntários. Foram 20 mil libras nos primeiros minutos. E então é chegado o momento que Bob iria se apresentar. Ele, que estava, segundo algumas pessoas presentes, um pouco constrangido ou enferrujado. Já fazia algum tempo que ele não se apresentava. E eles foram a terceira banda a se apresentar no dia. E tocaram I Don't Like Mondays, Drag Me Down, Rat Trap. Esses que são um dos maiores sucessos e ficaram em um total de 15 minutos no palco. Pouco tempo depois, o Ultravox sobe ao palco. Eles tocaram Rip the Wide Wind, Dancing with Tears in My Eyes, One Small Day, Viena. E um caso curioso é que, aparentemente, os Ultravox supostamente estariam no lugar dos Boomtown Rats, no caso, a terceira banda a se apresentar. Entretanto, Bob teria mexido uns pauzinhos e mudado isso, pois o Príncipe Charles estava incomodado com o barulho e queria ir embora, apesar de Diana estar maravilhada com o evento. Então Bob tinha falado se ele poderia esperar, pois ele já iria se apresentar, e assim a princesa poderia vê-lo tocar. Isso, claro, segundo rumores, o que foi rapidamente desmentido por Bob, alegando que nem sabia que tinha sido trocado. De qualquer modo, Midge-Ure teria ficado um pouco chateado com Bob quando escutou as alegações e o motivo. E lá em cima, os estúdios da BBC, dentro de Wembley, que fazia toda a cobertura do evento, tal como a Multishow faz com o Rock in Rio. Porém, o time que a BBC montou para cobrir o evento eram de pessoas jovens. Em certo ponto, inexperiente em eventos dessa magnitude, o que ocasionou em momentos embaraçosos. E com o sinal aberto da BBC disponível, agora toda a Europa estava se juntando ao evento.
e então Ásia e Oceania, e depois a América do Sul, num total de 165 países via satélite, quase 1,9 bilhões de pessoas assistindo ao evento, aproximadamente 40% da população de 1985. Esse que foi batido apenas em 2008 na abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim de 2008, com aproximadamente 2 bilhões de pessoas assistindo. Às 14h, em Filadélfia, foi anunciado o início da transmissão entre Live Aid América e Londres, o que provocou um grande esvaziamento da cidade de Londres. Quase não havia carros na rua. As TVs de Londres e da América estavam sintonizadas no evento. Na América, quem iria se apresentar nesse momento seria Bryan Adams, esse que tocou Kids Wanna Rock, Summer of '69, Cuts Like a Knife e Tears Are Not Enough. Mas por causa da transmissão, houve uma interferência sonora. E então, as performances dos artistas do Live Aid Londres e Filadélfia foram intercaladas e transmitidas ao vivo. Enquanto um artista toca na América, Londres assiste pelos telões, e vice-versa. E às 15h, Phil Collins subiria no palco em Wembley. Porém, ele só tocou algumas músicas, como Against All Odds e In the Air Tonight, pois ele tinha que ir correndo ao aeroporto para tocar no Live Aid da Filadélfia também. E lá tocou Against All Odds novamente e tocou Layla e White Room com Eric Clapton. Às 5h, em Londres, o U2 sobe no palco para fazer a sua apresentação. Entretanto, nessa época, eles eram apenas uma estrela em ascensão. Eles tocaram 2 músicas que foram Sunday Bloody Sunday e Bad. Que no caso, durante a segunda música, Bono viu uma garota de 15 anos sendo esmagada contra a barreira de segurança e pulou para ajudá-la. Ele a abraçou e dançou com ela por alguns segundos, enquanto a banda continuava tocando, o que causou num curto momento de hesitação da banda, pois eles acharam que Bono tinha caído do palco. Chegaram a cogitar a parar de tocar, mas Bono logo voltou ao palco e terminou a performance. Em seguida, às 6h, já iniciando a noite, Dire Straits sobe ao palco e foi uma das mais elogiadas do evento, apesar de eles tocarem 2 músicas, no caso, Sultans of Swing e Money for Nothing. A segunda música contou com a participação especial de Sting. E apesar dos maiores artistas estarem tocando seus maiores sucessos no mesmo palco, nos bastidores as doações estavam meio paradas, deixando Bob incomodado. Foi então que ele subiu até os estúdios da BBC em Wembley novamente, pouco antes do grupo Queen subir ao palco, para tentar resolver esse problema. Foi então que uma coisa que não aconteceu vai seguir Bob por alguns bons anos. O que aconteceu foi que ele, durante a transmissão da BBC, ele foi questionar o povo, dizendo que trouxe grandes artistas a fim de, apesar de entretê-los, que era preciso que eles doassem. Claro, isso é no contexto geral, porque o que ele disse exatamente foi: você sabe que tem que pegar o telefone e tirar o dinheiro do seu bolso. Não vá para o bar essa noite. Por favor, fique em casa e nos dê o dinheiro. Há pessoas que estão morrendo agora, então me dê o dinheiro. E aqui estão os números. E assim, uma enxurrada de doações começou a acontecer, chegando a 20.000 libras por minuto. E como eu disse antes, uma coisa que não aconteceu iria seguir Bob por uns bons anos, pois ele disse: fique em casa e nos dê o dinheiro. Mas o povo inconscientemente lembra de fique em casa e nos dê a porra do dinheiro. E curiosamente foi o palavrão não dito que fez o povo ligar e doar. E então, às 6h40 aconteceu uma das apresentações mais esperadas do dia, e com certeza a mais lembrada da banda, com a introdução feita por 2 comediantes britânicos, Riff Rhys-Jones e Mel Smith, que estavam vestidos como policiais. Eles fizeram uma piada sobre uma reclamação de som alto, que em seguida anunciam a banda Queen como Sua Majestade. Assim então, sobe ao palco Queen, com toda a animação do seu frontline Freddie Mercury. E não tem ninguém que comanda tão bem o público como Fred. Era como um feitiço coletivo, como por exemplo durante a música Radio Gaga, o público batendo palmas no ritmo da música de forma completamente intencional. Are we here? Radio
Isso aconteceu também na Filadélfia, com as suas mais de 90 mil pessoas. E também no coro de A.O. do Fred. E por acaso, ele não foi planejado, mas sim uma improvisação de Fred para testar a reação do público. Que são 41 segundos de pura conexão entre Fred e os seus fãs. No caso, eles tocaram 6 músicas em 20 minutos, sendo Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Crazy Little Thing Called Love e We Are The Champions. E com certeza foi uma apresentação para se guardar na memória. Às 7h40 sobe David Bowie, logo após o Queen, que fez o povo pular e dançar com as suas 4 músicas, TVC-15, Rebel Rebel, Modern Love e Heroes, que no caso, essa última música ele a dedicou à África. E assim que ele terminou a sua performance, o clima em Londres iria mudar, pois nos telões de Wembley passou um curto documentário feito pela BBC sobre a fome na Etiópia, e 70 mil pessoas estavam em silêncio. Algumas choraram ao ver aquela cena. E então, às 9h50, quase ao fechar as portas, sobe ao palco Paul McCartney, para cantar apenas uma música, que foi Let It Be, que por um acaso não ensaiou com a banda antes do show e fazia anos que não fazia nenhuma apresentação. Sendo assim, teve que confiar na memória para tocar os acordes certos. Mas deu tudo certo, pelo menos nesse quesito. O que não deu tão certo foi o seu microfone, que falhou por quase 2 minutos. Então, Alison Moyet se juntou a Paul, que logo foi acompanhado por David Bowie, Pete Townshend e Bob Geldof, e termina a performance num enorme coral. O Live Aid arrecadou de 140 a 150 milhões de dólares, que foi entregue a organizações que trabalhavam no combate à fome na África, como a Unicef e a Oxfam. No entanto, o processo de distribuição desses fundos não foi livre de críticas. Alguns grupos acusaram as organizações de não utilizarem o dinheiro de forma eficiente ou transparente, o que causou indignação e revolta aos membros do Band-Aid. O fundador do grupo, Bob Geldof, chamou a reportagem de mentira total e desprezível e exigiu uma retratação pública da BBC. Também afirmando que a reportagem era falsa e difamatória e que tinha provas de que o dinheiro doado foi todo usado para fins humanitários na Etiópia. Além do mais, enfatizaram que a reportagem da BBC prejudicava a confiança do público nas instituições de caridade e desrespeitava os esforços dos artistas e doadores que participaram do Live Aid. A Oxfam e a Unicef negaram as acusações e defenderam o seu trabalho na Etiópia, dizendo que seguiram rigorosos protocolos de monitoramento e avaliação para garantir que o dinheiro fosse usado para fins humanitários. E em novembro de 2010, a BBC pediu desculpas ao Band-Aid por essa reportagem e reconheceu que não havia evidências para as alegações. Apesar de não haver evidências claras de que o Live Aid tenha sido influência direta no fim da Guerra Fria ou na queda do Muro de Berlim, alguns historiadores argumentam que o evento pode ter contribuído para aumentar a consciência global sobre os problemas sociais e políticos no mundo e para promover a solidariedade entre as pessoas de diferentes países e culturas. Além do mais, o Live Aid incentivou outros eventos de caridade pelo mundo, como, por exemplo, o Live 8, que foi uma série de shows realizados em 2005 em vários países para pressionar os líderes do G8 a perdoar a dívida dos países mais pobres, ou Hope for Haiti Now, que foi um teleton realizado em 22 de janeiro de 2010 para arrecadar fundos para as vítimas do terremoto que atingiu o país em 12 de janeiro daquele ano. O evento arrecadou mais de 61 milhões de dólares e foi transmitido por vários canais de televisão e internet.
Para mais vídeos sobre eventos e músicas, deixe o seu like e se inscreve no canal.